noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes, por mais uma terça-feira a gente poder participar do nosso culto de ensino. Podemos celebrar o Senhor em louvor, em adoração, por tudo que o Senhor é e faz por nós todos os dias. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Nós Te louvamos. Nós nos rendemos em adoração a Ti, Senhor. Reconhecemos, Pai, que Tu és a pessoa mais importante das nossas vidas. E tudo que nós temos, nós entregamos aos Teus pés, Senhor. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós não conseguimos fazer nada. Mas o Senhor faz através de nós. E nós queremos nos posicionar como o Senhor espera, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, conduz essa noite, mais esse culto como o Senhor quer, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o início, Tu és o fim, e nós Te louvamos, Senhor. Receba a nossa adoração, recebe o louvor, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei
cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Jesus, eu não vou parar, gastarei minha vida. Sim, Senhor, sim, Senhor. Oh, eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós te queremos, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Sim, Senhor, nós te queremos, nós te queremos. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Jesus, te queremos. Jesus, gastarei minha vida aos teus pés. Sim, Senhor. Nos leva, Senhor, a um lugar onde nós iremos nos gastar aos teus pés, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alinha o nosso coração. Nos leva nessa noite, Senhor, para um lugar, a uma realidade onde nós chegaremos mais perto de Ti, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Ministra o nosso coração como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Boa noite. É com uma enorme alegria que estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem, algo para aquilo que Deus quer fazer ao nosso coração, ao meu e ao coração de vocês. Então, queria compartilhar essa noite, poder transferir aquilo que o Senhor tem transferido para dentro do meu coração, e eu acredito que vai ser de grande valia para você. Eu estou com uma grande expectativa por aquilo que o Senhor realmente falou ao meu coração, é Ele que falou, né? Então eu creio que nesses dias Ele sim está gerando algo dentro do nosso coração, no corpo de Cristo como igreja. Então eu queria que você, nesse momento, você tivesse toda a sua atenção, que você realmente pudesse absorver tudo que vai ser falado, porque disso pode depender o seu ministério. Então o tema que eu queria trazer nessa noite para nós como igreja, num sentido de edificação, no sentido de crescimento, expansão do reino de Deus, o tema dessa mensagem eu botei chamados para liderar. Então, porque eu entendo, perante uma palavra que me norteia, que realmente nós somos chamados para liderar
por mais mínimo que seja a nossa própria vida, mas somos chamados realmente para liderar. Então, que você tenha o desejo, ou se você não tem o desejo de liderar no reino de Deus, mas que você possa absorver essa mensagem para liderar sua própria vida, para que você seja um verdadeiro cristão. Amém? Então, eu queria falar, né? Eu sinto no meu coração de compartilhar isso, porque eu entendo que talvez nesses dias, como nós estamos divulgando a mensagem por meio das redes sociais, eu entendo que tem muitas pessoas que talvez estão ouvindo os nossos cultos de domingo, de celebração e os cultos de ensino, mas não tem uma dimensão de como nós trabalhamos como igreja. Eu vou usar a palavra trabalhar, porque eu não encontrei outra melhor. Então, mas no decorrer da caminhada vocês vão entendendo o que eu quero falar. O que eu estou dizendo, a forma de nós trabalharmos? É a questão da visão em célula, a questão de liderança, de como a gente pode conduzir um povo, umas pessoas, a conhecer a pessoa de Jesus. Então eu sou um privilegiado, onde na minha casa existe uma célula, onde esse encontro é semanal, a gente ali, junto com o meu líder, né, a gente definimos um dia, tem um horário de começo, um horário de término, aonde pessoas que já estão frequentando, como eu já iria uma célula, ali a célula cresceu, ela multiplicou. Quem é essa célula? As células são pessoas, aonde quem participa convida novas pessoas para participar, e essa célula vai crescendo, e essas pessoas vão se firmando, dando bom testemunho. Ali se levanta outro líder. Marlon, onde é que é essa célula? Essa célula, ela acontece na casa, pode ser de um jovem que é maduro, está firme, dá um bom testemunho, é fiel com Deus. Na casa de um casal casado. Então, independente, pode ser anfitrião, o casal pode ser só o anfitrião da casa, e pode sim ter um casal de líder, ou pode ser anfitrião e líder, que é o meu caso. Nós temos o privilégio, eu e minha esposa, de termos lá no Cará uma célula, onde nós somos anfitrião e somos também líderes da célula. Então, a célula é um lugar, gente, onde a gente vai convidar as pessoas para vir na nossa casa. Relacionamento de propósito. Eu conheço pessoas e tenho amigos hoje, bons amigos, onde essas pessoas foram lá em casa através da célula. E essas pessoas, nós nos tornamos muitos amigos. Então, é o passo principal, é se tornar amigo das pessoas que irão lá dentro da minha casa. Esse é o plano principal. Então eu entendo que antes de eu liderar qualquer uma pessoa, eu serei amigo dessa pessoa, eu serei alguém próximo. Então é esse contexto que realmente é a célula. De uma forma muito micro, eu não quero focar nesse sentido, mas só para você que talvez que não saiba que existe esse outro meio além do culto aqui presencial, que nós não temos nesse momento, mas além desse culto durante a semana, e um dia acontece, como lá em casa na quarta-feira, às 20 horas, acontece uma reunião de 1 hora, onde nós nos encontramos, compartilhamos da palavra, que a palavra do culto, ao menos uma vez por semana, né, que a palavra é livre, o líder da célula quer sentir de compartilhar algo que seria edificante, e temos confraternização também, temos passadia, tempos muito legais realmente. Então, isso é uma célula, é uma ferramenta poderosa. Quando eu entendi que é uma ferramenta poderosa, tudo mudou na minha vida. Quando eu falo de ferramenta, e eu usei o termo trabalhar, talvez você vai conseguir entender de uma forma diferente agora. O que eu queria falar, que vou tentar expressar dessa forma que você vai poder entender. Se você não tem ainda, você vai ter um dia, vai ter um carro. E o dia que o seu carro estragar, você vai levar em um mecânico. E de preferência você vai pensar em um bom mecânico. E em consequência dessa pessoa ser um bom mecânico, essa pessoa tem uma boa banca de ferramenta. Mas você não vai levar lá naquele lugar por causa da banca de ferramenta, você vai levar naquele lugar por causa do mecânico. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus nessa história é o mecânico, e a célula é a banca de ferramenta. Então, a essência de uma célula é a presença de Jesus.
Essa é a essência de uma célula. Então, uma célula que não tem a presença de Jesus é uma célula não é saudável, ela não cresce, não frutifica, não multiplica. Então, por isso que eu quis trazer de uma forma, por isso que eu falo sobre a forma de trabalhar, é a célula. Por quê? Porque é a forma que nós entendemos de expandir o reino de Deus. Alguém que é salvo, como eu sou salvo, como você é salvo, por meio de Cristo Jesus, você entendeu essa palavra e você vai levar salvação, a palavra da salvação, que é o Evangelho, que é o poder de Deus, você vai levar a outra pessoa a ser salva. Você não pode levar ou vai começar a arder dentro do seu coração. Aquela realidade que você vive interior, você vai ansiar, você vai desejar que as outras pessoas vivam também, e isso vai fazer com que você se encaixe dentro de um contexto, você vai entender a ferramenta que Deus vai dar, para que você possa levar o plano de salvação às novas vidas. Então, eu queria que você na sua casa pudesse abrir, né? Por que eu falei da célula, desse sentido, qual é a forma de nós trabalharmos? Porque existe uma palavra que nos norteia como igreja. Existe uma palavra que ela nos governa, e por essa palavra que nós cremos nesses tempos que nós temos de expandir o reino de Deus, que está em Mateus capítulo 28, versículo 18. Vou dar alguns segundinhos para você abrir aí na sua casa, sua Bíblia ou seu celular, não sei. Queria que você que tem o desejo também de se tornar um líder de célula, ou se tornar alguém referência onde você mora, dentro da sua casa, que você pudesse anotar isso no seu celular, na sua agenda, não sei, mas e que você pudesse ruminar essa palavra, realmente você pudesse absorver isso em outro tempo, onde você vai conseguir digerir de uma forma diferente. Então eu costumo dizer que as mensagens que eu tanto recebo, quanto o Senhor transfere ao meu coração, é tudo anotado, porque muitas vezes eu volto ali para folhar, e isso traz edificação, isso traz consistência à minha vida, de algo que Ele falou, muitas vezes anos atrás, e eu não tenho lembrança. Então que você anote, se você tem o desejo realmente de ser um influenciador, que você anote, eu tenho certeza, não é porque eu estou falando, mas é porque o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Mateus capítulo 28, 18, passo a ler. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, por essa palavra do ide, o 19 e o 20, o comecinho dos dois, o ide e o ensinando, eu quero poder compartilhar um pouco. Eu falei agora no contexto que nós vivemos como célula, entendemos esse meio de servir o reino, mas essa palavra eu quero trazer, dando um norte para a pessoa que está liderando e para a pessoa que anseia liderar. Assim como eu falei, independente se você já lidera ou não, mas você precisa liderar a sua própria vida. Então que você possa absorver isso. Então o tema é chamados para liderar. Então, através dessa palavra, eu entendo que existe uma ordenância de Deus a mim e a você. Porque o ide, portanto, e fazei discípulos. É a mesma coisa que um pai que dá uma ordem para um filho e diz assim: filho, vai lá e lava o meu carro. E o filho não vai. O filho está desobedecendo. Filho, vai lá e lava a louça. Filha, vai lá e lava a louça. E diversas coisas que existem dentro de casa, no nosso dia a dia. Então, esse mesmo ide, para mim é o mesmo vai. Então, se eu não praticar isso, particularmente, eu acho que eu não tenho como me considerar, e nem considerar alguém que não pratica esse ide, alguém que é discípulo. Porque ele disse, né? Ide e fazeis discípulos de todas as nações.
Então, para mim, é um mandamento. E como você pode pensar, Marlon, mas o ID, o que eu preciso desse ID? Para mim, esse ir. Irmãos, deixa eu dizer assim, princípios elementares de uma pessoa para praticar o ID. Quando eu falo praticar o ID, eu estou falando, não é ir de qualquer forma. É uma pessoa que vai enviada, uma pessoa que ela está indo, quem enviou vai olhar para dentro de mim e ver que existe comportamentos, atitudes e intenções que o meu ID vai trazer edificação para o reino de Deus. Então, para mim, esse ID, antes de vir o ID, exige dentro de mim, do meu eu, comportamentos corretos, comportamentos de um verdadeiro cristão, para que eu forme novos cristãos, certo? Então, se eu fosse dizer, a primeira coisa sendo uma pessoa que está alinhada com Deus, sendo uma pessoa que tem uma vida com Deus e ter um desejo que as pessoas sejam salvas. Deixa eu dizer uma coisa, se você está praticando, ou se você procura praticar, ou tem no seu coração esse desejo dessas coisas que eu falei, eu quero ser super realista com você. Você um dia, Deus vai dar a oportunidade, você vai liderar. Por quê? Por causa esse anseio, desse desejo que existe dentro de mim e de você, né? Então eu costumo dizer, vivo num lugar lá na chácara de recuperação, um lugar onde, assim como eu, tem muitas pessoas que erram muito. E o erro para mim não é um problema. Porque eu sempre costumo olhar para a intenção. Porque tem muita gente que erra com a intenção de acertar. Tem também gente que erra com a intenção de errar. Mas tem gente que erra, mas a intenção dessa pessoa era acertar. Só essa pessoa não sabe como. E no decorrer da caminhada a gente vai conseguir entender o que nós vamos fazer para que as pessoas possam, de acordo com a intenção delas de acertar, elas realmente acertem porque estão sendo ensinadas, como fala no versículo 20. Então nós lemos um pouco, né, sobre o versículo 19, o ID, né, e eu quero falar um pouco do ensinar que está no versículo 20, né. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Marlon, o que é ensinar? Ensinar o quê? Ensinar as verdades de Deus. E além de ensinar as verdades de Deus, eu vou ensinar essa pessoa a praticar as verdades de Deus. Porque para mim existe duas diferenças. Eu posso ouvir a verdade de Deus e não praticá-la. E eu posso ouvir a verdade de Deus e ser um ouvinte praticante. Então, eu vou ensinar essa pessoa, além dela ouvir a verdade, vou ministrar a verdade de Deus na vida dessa pessoa e vou ensinar essa pessoa a praticar. Mas Marlon, eu já ensinei isso a alguém, a pessoa não quis. Irmãos, daí isso é voluntário, né? Mas o nosso dever como líderes, é o nosso dever ensinar essas pessoas. Então, falando do ID, do ensinar, que para mim essas duas coisas juntas se resumem em amar. Preste atenção, o ID e o ensinar, essas duas coisas juntam, elas como é que eu posso dizer, triturando de uma forma melhor para a gente conseguir digerir ela de uma forma saudável, elas se resumem em amar, cuidar, discipular, ensinar e liderar. Então são 5 coisas que esse ID e ensinar se resumem para mim muito claro, e eu quero um pouco falar disso, sobre esse ID e o ensinar, que eu tentei simplificar para a gente poder digerir de uma forma diferente. E o primeiro seria amar. E primeira coisa, irmãos, eu quero sempre trazer, eu gosto muito de pensar, antes de eu estipular uma realidade sobre alguém, eu olhar para dentro de mim e ver como é essa realidade dentro de mim. E a realidade de amar as pessoas, que é o ID e o ensinar. Amar. Primeira coisa, para mim amar as pessoas, eu primeiro tenho que me deixar ser amado. Porque tem muita gente que quer amar,
mas não quer deixar ser amado pelos outros. E não tem como eu querer amar alguém sem se deixar ser amado pelas pessoas. Então, essa é a primeira coisa. E a outra, amar de uma forma que eles se sentem amados. Para isso acontecer, como eu posso amar alguém de uma forma que a outra pessoa vai realmente se sentir amado? Eu gosto muito de pensar, existem vários relacionamentos onde, devido a algumas circunstâncias, o marido diz para a esposa e diz assim, ó, mas eu te amo tanto, e a esposa diz assim, mas eu não vejo. Mas eu amo tanto, mas não parece. Então, para isso, eu tenho que desenvolver um nível de relacionamento onde eu vou conhecer o interior e realmente a característica, o caráter da pessoa, a personalidade dela, para que ela realmente se sinta amada. Caso ao contrário, eu vou praticar algo aonde eu estou me sentindo amado e não a outra pessoa se sente amada. Então, para isso, eu tenho que desenvolver um nível de relacionamento. Para quê? Para que as minhas atitudes façam com que a outra pessoa realmente se sinta amada. Próximo tópico, cuidar. Novamente falando de mim, não adianta eu querer cuidar das outras pessoas e não me deixar ser cuidado. Eu vejo uma grande geração, antes de ser cuidado por alguém, antes de querer que ela realmente, quando eu falo cuidar, eu estou falando de alguém que cuide para dar um norte para essa pessoa. Antes dela querer cuidar, ela deve se deixar ser cuidada. E eu vejo muitas pessoas querendo cuidar de pessoas, mas elas não são cuidadas por ninguém. Irmão, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. E muitas vezes nós vivemos numa vida sozinha, sem ninguém nos cuidando e queremos cuidar das outras pessoas. Não vai dar certo. E cuidar de uma forma genuína e verdadeira, onde você se preocupa com o que o seu liderado se preocupa. Deixa eu dizer uma coisa, nós muitas vezes dentro de nós a intenção de cuidar das pessoas não é de uma forma verdadeira e genuína, é de uma forma intencional e egoísta. Marlon, como assim? Muitas vezes a gente cuida das pessoas não se preocupando com elas, mas se preocupando comigo. Eu posso cuidar de alguém com a preocupação em mim. O que essa pessoa pode me trazer, o que a pessoa pode me dar, e não é esse cuidado que Cristo está falando. O cuidado com as pessoas é se preocupando com aquilo que ela se preocupa. Amém? Pena, irmãos, você não poder estar aqui para dizer amém. Isso iria me motivar demais. Repito, dizer que eu prefiro muito que vocês estejam aqui. Uma porque eu estou com saudade, né? Nem de todos, né? De alguns eu não estou com saudade, mas alguns eu estou. Brincadeira, tá, gente? Terceiro tópico, discipular. Como eu posso discipular alguém? Primeira coisa, sendo um bom discípulo. Então não tem como você querer ser um bom discipulador se você não ser um bom discípulo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tem o desejo de liderar, enfim, chega para o seu discipulador, se você é cuidado por alguém, e diga assim, ó, eu sou um bom discípulo. Não tenha medo dessa resposta. Não tenha medo, por quê? Porque essa pergunta independente da resposta, vai levar você em uma realidade. Talvez você e vai fazer muito bem para você ouvir que você é um bom discípulo. E se você não vai fazer muito bem você ouvir que você não é um bom discípulo. Então faça essa pergunta para o seu discipulador e absorva realmente a resposta. Ou talvez você não precise perguntar, porque você já ouviu dele, não sei. Mas primeira coisa, devemos ser um bom discípulo antes de discipular alguém. E sendo uma pessoa próxima do seu discípulo. Como eu posso discipular alguém? Sendo alguém próximo. Entendendo que em todos os momentos você está ensinando. Sabendo que você não precisa só de palavras para ensinar. Você vai ensinar praticando e sendo o que você fala para os seus liderados. Como assim, Marlon? A gente acha que a gente ensina só falando. Mas não. Tem muitas coisas que a gente ensina fazendo, sendo.
E esse é o nosso maior papel, porque eu vejo em muitas pessoas usando a palavra de Deus para o seu próprio benefício e não sendo nada. É muito fácil nós, do jeito que essa geração hoje delegarmos um fardo sobre alguém que nem nós carregamos. Então, primeira coisa que devemos fazer é praticar aquilo que nós estabelecemos sobre os nossos liderados. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos liderados, eles vão aprender muito, um aprendizado visual. Então, eu digo muito isso, irmãos, porque eu aprendo muito mais vendo do que ouvindo. Então, eu me lembro, quando eu cheguei aqui no prédio da igreja, eu ouvi uma mensagem, e eu disse assim, será que é verdade que tem como um homem, um casal ser desse jeito? Eu disse assim, eu não acreditei. E eu disse assim, eu vou ouvir mais vezes, e no decorrer da caminhada eu vou prestar atenção para ver se isso realmente é verdade. Então, no decorrer da caminhada eu fui vendo que isso realmente era verdade. Então, se naquele momento existiam pessoas que estavam falando algo, mas não praticavam, talvez eu teria me perdido, não teria dado crédito para a palavra de Deus. Então, que nós sejamos pessoas que praticam aquilo que as Escrituras falam, aí sim iremos discipular muito bem as pessoas. Quarto tópico, ensinar, sendo alguém ensinável. Mais uma vez, Jesus disse uma coisa muito clara: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, para mim poder ensinar, existe duas coisas: eu tenho que ser manso e tenho que ser humilde. Se eu não for manso e não for humilde, eu não vou conseguir ensinar ninguém. E sendo alguém ensinável, eu posso querer ensinar as pessoas, mas quando as pessoas querem me ensinar, eu não aceito o ensino. Irmãos, nós não vamos conseguir levar ninguém a lugar algum sendo desse jeito. Então, logo eu irei ensinar essa pessoa a guardar e a praticar os mandamentos de Deus. E quinto e último tópico, né? Você vai ensinar essa pessoa a ensinar. Que isso, irmãos, é algo poderoso. É algo realmente aonde nós entendemos que nesse lugar, nessa dimensão, a gente entende que essa pessoa, quando ela, não vou dizer assim, não tem como dar um diploma para alguém, o crente fantástico, o crente magnífico, não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando de você ser melhor do que alguém. Não é esse lugar, não é essa realidade que eu quero levar você. Eu quero levar você a ser uma pessoa melhor para alguém. Porque essa diferença, em uma vida mundana, a minha caminhada era ser melhor do que alguém. Mas a minha caminhada com Cristo hoje, essa chave virou dentro de nós. Se não virou, deve virar. O que é? Ser melhor para alguém. Para que aquilo que há de bom dentro de mim, dentro de você, o Evangelho aquilo que há de bom dentro de mim seja uma ferramenta para levar o Evangelho, que é o poder de Deus. Então, eu e você sermos melhor para alguém. Então, e você pode pensar, mas Marlon, já encontrei tantas pessoas que não sabem nada. Primeira coisa, essas pessoas não sabem nada, não conseguiram me ensinar nada. Primeira coisa que eu acho impossível, alguém não saber nada. Mas se existe alguém que realmente não sabe nada, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você aprende com quem não sabe nada? Você talvez já parou para pensar em algo assim? Um dia lá na chácara de recuperação, me veio essa pergunta. Me veio essa pergunta, o que eu estava fazendo o menino não sabia, eu tentei ensinar para ele e não deu, e eu tentei ensinar 2 vezes e não deu, terceira vez não deu, e me veio isso: Marlon, o que tu está aprendendo com esse cara que não sabe? E eu fiquei pensando, e eu fiquei pensando, e eu fiz a mesma pergunta para outra pessoa, porque eu não sabia a resposta. E algumas pessoas disseram assim, nós estávamos na laboterapia: eu não vou aprender nada, porque o cara não sabe nada. E eu fiquei
muito tempo digerindo aquilo, de não, uma resposta tem para essa pergunta. Se Deus me perguntou isso, uma resposta tem. Passou uns dias, eu entendi o que Deus estava me falando. Sabe o que eu e você aprendemos com quem não sabe nada? A gente aprende a ensinar. Porque se essa pessoa não sabe nada, é o meu dever e é o seu dever ensinar essa pessoa a saber alguma coisa. Então, por mais que essa pessoa não saiba nada, saiba você que é o seu papel ensinar essa pessoa a saber alguma coisa. Então, eu entendo que esse é o nosso papel como líder. Então, hoje, né, tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos como responsabilidade, como discipuladores. E eu queria trazer um pouco agora, mais para perto de minha conversa, para as pessoas que estão já discipulando, que estão liderando célula, que estão à frente de um trabalho, que tem pessoas debaixo da sua cobertura. Eu queria fazer algumas perguntas, não no sentido de criticar você, não no sentido de acusar, não é essa a minha intenção. A minha intenção é aquilo que eu estou falando para você que venha assim como tem me disciplinado também. E você pode pensar, mas Marlon, nesses dias tu falando sobre células, sobre liderar, olha o que a gente está vivendo, tu não parou para pensar nesse sentido? Irmãos, eu parei para pensar nesse sentido. Mas assim como eu olho para o Velho Testamento e eu vejo tantos profetas profetizando um tempo lá na frente sobre a vinda de Jesus, eu penso que não há nenhum problema nós declararmos ou se prepararmos líderes maduros, bem estruturados, com conteúdo, para lá na frente eu e você liderarmos uma célula e pessoas e levar essas pessoas a uma realidade saudável e frutífera. Então eu penso que uma mensagem como essa é tão importante quanto qualquer outra, porque eu creio que a poeira vai baixar, as coisas irão tomando forma novamente e nós iremos chegar novamente ao culto presencial, novamente as reuniões lá na casa semanal. E eu penso que nesse momento eu e você temos que ter um conteúdo sobre liderar de uma forma eficaz e sadia. Então, por isso que o meu coração é nesse sentido de trazer essa mensagem, para que quando você chegue o tempo, tenha algo preparado dentro do seu coração e bem consolidado de como proceder. Então, vou repetir ali, né, como falei, né, o que simplifica para mim o ID ou ensinar, né, que é amar, cuidar, discipular, ensinar e liderar, né. Então, eu entendo que esses tópicos é algo que faz parte do ID e de o ensinar, né, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, né. Então, queria fazer algumas perguntas para você que já lidera, que você já tem pessoas debaixo da sua cobertura, ou que você que deseja liderar e deseja ter pessoas debaixo da sua cobertura. Como nós temos cuidado das pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas? Como tem sido o cuidado das pessoas que Deus colocou você como responsável dela? Como tem sido nesses tempos? Porque há um sentimento que tem no meu coração e eu quero compartilhar no sentido de ser transparente com a igreja. Há um sentimento que eu tenho onde parece que nesses dias, como eu era um líder, não sou um líder de célula, eu ou você que aí está me ouvindo, agora por causa do coronavírus eu não faço mais uma ligação, eu não tenho contato com meus liderados, eu não faço uma fonovisita para as pessoas que visitaram. Como eu e você, como líder de célula, temos levado nesses dias as pessoas que estão nos liderando, eu nem falo os visitantes, como está a lista, o trilho de liderança que nós líderes temos, com os nomes das pessoas, ali para a gente poder ter uma organização, saber que a gente realmente está cuidando dessa pessoa de uma forma que Deus anseia que essa pessoa seja cuidado. Como é que está o meu e o seu cuidado com essas vidas, com as pessoas da nossa célula que vão lá? Será que nós fizemos uma ligação perguntando para ela como é que elas estão? Se tem faltado alguma coisa na casa delas?
Então, essa tem sido a preocupação do meu coração. E quando eu pensei em trazer isso, quando eu pensei em trazer essa mensagem, eu disse assim: será que não é algo mais emoção do que o que o Senhor quer falar? Eu liguei para o pastor Fabiano, de cara, o que tu acha? Eu tenho esse pensamento, não significa que seja verdade, mas eu tinha um desejo de compartilhar isso. Ele, cara, acho que vai ser muito bênção, porque o meu desejo sim é de acertar e de trazer crescimento. Então por isso que eu estou fazendo essas perguntas, para que essas perguntas venham a nos disciplinar, para que não venham nos deixar tropeçar por causa de um momento que nós estamos vivendo e deixando talvez de cumprir um papel que é o nosso dever cumprir. Como temos discipulado nossos liderados? Será que temos sido exemplo? Será que nesses dias, será que eu como líder tenho praticado? Marlon, como assim você é exemplo nesses dias? Mas será que eu na minha casa, na ausência, sem ser na presença, na ausência, será que eu tenho sido fiel na minha oração, na minha leitura? Será que eu tenho realmente praticado aquilo que talvez quando não tinha o Covid-19, eu tanto falava sobre o meu liderado para ler, para orar e para ser alguém que tenha tempo, para amar a esposa, ter tempo de qualidade? Será que eu tenho praticado nesses tempos? Por quê? Marlon, mas o tempo agora... Não, eu entendo, irmãos, é um novo tempo. Mas deixa eu te dizer uma coisa assim, que um bom líder, ele lidera na ausência de alguém. Então, se eu na minha casa, independente se tem liderado meu ou não tem liderado meu, aquilo que eu declaro sobre a vida de alguém, é o meu dever praticar, ele estando ali ou não. Na verdade, se eu pratico algo só porque tem algumas pessoas na minha presença, o meu temor é a homens, não é a Deus. Então, será que eu e você temos realmente sido exemplo nesse sentido? Então que você possa ir sondando o seu coração, que você possa meditando em coisas que talvez nós declaramos. A palavra de Deus diz que Jesus adverte os escribas e fariseus, dizendo para eles assim: vocês colocam fardos nos ombros das pessoas que nem vocês podem carregar. Então, o que Jesus estava dizendo? Olha, vocês dizem para as pessoas praticar e fazer algo, sendo que vocês não praticam. Era isso que Jesus estava falando. Então que nós possamos nesses dias estar alinhando o nosso coração com aquilo que nós declaramos sobre a vida das pessoas. Como tem sido as nossas orações pelas pessoas que estão debaixo de nossa cobertura? Será que nesses dias nós temos declarado na identidade dos nossos liderados? Será que nesses dias nós temos declarado uma vida, uma cobertura espiritual, saúde emocional, física, financeira? Será que nós temos declarado sobre as pessoas que estão debaixo de nossa cobertura bênção de Deus? Porque esse é o nosso papel. Esse é o papel de um líder. Esse é um papel de alguém que é um verdadeiro cristão. Irmãos, com certeza tem algumas, certo que tem pessoas que estão aí, que estão ouvindo essa mensagem, e você vai dizer assim: Marlon, essa mensagem não é para mim, eu não lidero ninguém e não sinto que tem um chamado de Deus para liderar as pessoas. Beleza, isso pode acontecer? Pode. Mas eu entendo que para que nós tenhamos realmente uma vida com Cristo, eu tenho que saber ao menos liderar minha própria vida. Se eu não souber liderar minha própria vida, em alguma coisa eu estou falhando como um verdadeiro cristão. Então, eu queria falar algumas coisas para você que acha que essa mensagem não se encaixa. Eu não sou um líder de célula e nem desejo ser e nem lidero pessoas. E talvez você pense: isso não é para mim. E se você é um filho, que mora com seus pais, deixa eu dizer uma coisa: é o seu dever orar pelos seus pais e pelos seus irmãos, abençoando os seus pais.
liberando bênçãos sem medida sobre os seus irmãos. Isso é o nosso dever. Se você é um marido, estou falando agora para as pessoas, não que esse papel também não é de alguém que é líder, mas se você não é líder, esse papel é seu. Se você é um marido e pai, é o seu dever orar pela sua esposa e pelos seus filhos. E se você é um funcionário, é o seu dever orar pelo seu patrão. Então nós vemos que liderando pessoas, sendo um líder de célula, ou liderando pessoas, ou não sendo líder de célula e não liderando pessoas, há um legado espiritual. Se você frequenta a um culto, se você frequenta uma célula, se você busca ter uma vida de oração e de leitura, a gente passa a entender que existe algumas responsabilidades. Você sendo líder de célula, sim ou não, existe responsabilidade para nós. Então, irmãos, que nós possamos entender o que Deus quer fazer nesses dias, entendendo o meu papel, as minhas responsabilidades como cristão, e que nós tenhamos realmente um coração responsável. Eu entendo que quando a gente entende essas responsabilidades, eu entendo que nós passamos a ser discípulos de Jesus. Ide e fazeis discípulos. Então, se você não lidera e nem deseja liderar, mas deixa eu dizer uma coisa, se você frequenta uma célula é porque existe alguém que está formando em você um discípulo ou uma discípula. O desejo dessa pessoa é formar isso dentro de você. Para quê? Para essa pessoa? Não, para Cristo. Por que eu acredito nisso? Porque nós vemos, se nós pesquisarmos um pouco mais, nós vamos ver, existe um nome que eu tenho muita vergonha, confesso para você que tenho muita vergonha, que é o nome evangélico. Porque nós colocamos esse nome, eu sou um evangélico. E qualquer um, ele anda de qualquer jeito e de qualquer forma e faz tudo que dá na cabeça e se diz evangélico. Sendo que nas escrituras, irmãos, essa palavra não fala nenhuma vez. Não tem nenhuma só vez que fala na Bíblia o nome evangélico. Eu estou falando evangélico, não o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, mas evangélico nas escrituras não fala. A palavra crente nas escrituras ela fala 15 vezes. E a palavra discípulo, que é isso que eu estou falando nessa noite, para nos tornarmos discípulos de Jesus, em consequência disso seremos líderes, depende do chamado que Deus tem para cada um. A palavra discípulo fala 260 vezes na Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Que por essa realidade que nós vemos pelas escrituras falando da palavra, nós entendemos que o desejo de Deus é formar em mim e em você discípulos. Então, eu acredito muito, muito mesmo, irmãos, que Deus quer que eu e você sejamos discípulos de Jesus. Alguém que vai e forme novos discípulos. Alguém que realmente entendeu o que Jesus fez na cruz por mim e por você. A realidade espiritual que eu e você passamos a ter. Passamos da escravidão para a liberdade. Entendemos que Jesus morreu na cruz e nos deu livre acesso a Deus. E por nós entendermos isso, eu vou passar a ir e fazer novos discípulos. Eu vou ensinar aquilo que estão me ensinando. Eu vou falar do evangelho. Eu vou falar do amor que me salvou. Eu vou falar de uma nova realidade. Eu vou falar de uma realidade que me deu de novo os sonhos que tinha dentro do meu coração, que um dia foi roubado. Então que eu e você possamos realmente cumprir um papel que Deus estipulou sobre as nossas vidas, e que você realmente possa fazer bom uso e bom fruto dessa mensagem. Esse é o meu desejo, eu creio que é o desejo de Deus, que isso não fique na sua agenda e não fique anotado no seu caderno, e que isso não se perca, para que você possa levar outras pessoas a um lugar onde Deus deseja que elas realmente estejam. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus,
Obrigado, Deus, pelo privilégio de servirmos ao Teu reino. Nós Te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Nós Te louvamos porque o Senhor nos deu o privilégio de levar o Teu evangelho. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor foi fiel à morte de cruz. E por essa morte, hoje nós temos um livre acesso a Deus, um acesso diferente do que era. Em nome de Jesus, Pai, coloca dentro do nosso coração um coração responsável com a Tua palavra, um coração responsável com o ide e fazei discípulos. Faz de nós homens que amam, homens que cuidam, homens que discipulam, homens que ensinam, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu creio em um tempo onde o Senhor está levantando homens e mulheres que estão me ouvindo nesse momento, serão líderes poderosos na Tua palavra, Pai, não para aparecer, Senhor, não para que eles apareçam, mas que Cristo apareça na vida de cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Não para que essas pessoas, não para que esses líderes, Senhor, realmente sejam melhor do que os outros, mas para que eles sejam melhor para os outros, Senhor, e em consequência disso serão modelos da nossa geração, Pai, em nome de Jesus. Levanta líderes que vão balizar uma nova geração, uma futura geração, Pai, homens e mulheres de verdade, Pai, verdadeiros cristãos, Pai, que vivem aquilo que falam, que vivem aquilo que pregam, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos, pelo seu tempo dedicado, pelo tempo que você investiu na sua própria vida neste momento. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tenha uma boa semana.